Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Vamos trabalhar aqui o seguinte, ó, só para brincar um pouco. A nossa janela está bem alta, né? Ela está bem alta. A gente pode pensar, esse é o tamanho dela, mas a gente quer que, quando ela exiba, não mostre aquele espaço vazio. Então a gente pode pegar aqui o tamanho desses componentes. Vamos pegar aqui esse. Vamos verificar a capacidade size dele. Ó. O comprimento é 115 e a altura é 15. Então aqui tem 15, aqui tem 15. Aqui a gente pode pensar que tenha 15 entre um e outro. E esse daqui, ele tem 94. Então a gente pode pensar aqui no construtor da nossa classe e definir o seguinte, olha. Diz ponto size ponto height. Vamos tirar dele, né? Subtrair. A gente pode usar não 15, 15, 15, porque esse tamanho pode mudar, mas a gente pode pegar os componentes, ó. O label idade ponto size ponto height mais o label categoria ponto height ponto size, né? Ponto height mais label box list box notifications ponto size ponto height Vou mudar aqui o height, ficamos só o height. O size aqui ele não está aceitando mudar, então vamos colocar só o height aqui. Vamos verificar se aqui também só o height que ele aceita. Com um ponto a mais. Ponto a mais. Vamos ver o que acontece. Vamos executar nossa aplicação e ver. Olha que legal. Já ajudou. Muito bem. Só que agora a gente precisa tirar um espacinho a mais, né, que está aqui, se quiser, só por excesso de zelo. A gente pode colocar aqui mais 30. Vamos ver o que ocorre. Ficou legal. Então isso daqui a gente pode também mudar conforme ocorrem as validações. Vamos pegar esse código e trazer para cá. Data is invalid. Vamos verificar primeiro o inválido, né? Aqui nós vamos mudar a altura dele. Nós vamos aumentar. Mais igual
Vai aumentar o quê? Esse notifications aqui. Podemos tirar esse 30, que aqui não é o caso. Vamos só deixar esse daqui e executar para ver o que acontece. Não vou digitar nada, processar. Dados incorretos, ficou aqui legal. Mas ele ficou para baixo, olha, poderia estar aqui. Então a gente pode mudar a posição também desse componente. Que posição que a gente pode colocar? Vamos verificar aqui. A posição deveria ser aqui, nessa daqui. Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa que é posição. Location, X e Y. Então, aqui está na 101 e aqui está na 156. Então, vamos tentar colocar na 101. Vamos aqui no Label Notifications, vamos ver se temos aquela position. Ele não tem, mas eu sei que tem o top, esse top. Então nós vamos determinar aqui a posição. Vamos ver, não lembro. 101. E vamos tentar executar. Processar. Olha, já ajudou aqui. E aqui ficou um pouco muito em cima aqui do final, né? Então a gente pode pensar aqui, nesse caso, somar 15. Colocamos aqui, para que tenha um espaçamento entre o controle e o final da janela. Esses valores também seriam interessantes depois pensar em constantes. Ok, ficou melhor, ó. Ficou legal. Vamos verificar agora colocando algum texto. Vamos lá. Ambrósio. Data de nascimento, vamos colocar 01/03 de 2020. Processar. Dados corretos. Ó, mostrou lá no fundo, mas ele não apagou isso daqui. Então são erros que a gente precisa validar. Vamos pensar aqui o seguinte, quando? A gente tem que ocultar isso daí quando ele for exibido. Então acho que aqui no processo data. Vamos verificar aqui o nosso button. Ó, process data, né? Só que isso é uma inicialização, uma preparação do formulário, né? Então a gente pode pensar em criar aqui um método private void prepare initial prepare form initial design. Ok. Aqui nós vamos pegar o nosso label box notifications.visible e deixar false. Mesma coisa para o label de idade, .visible, deixar false. A mesma coisa para a categoria, .visible, deixar false. E a altura do nosso formulário, inicialmente, tem que ser essa daqui. Correto? Então a gente vai trazer isso para cá. E aqui a gente vai chamar o prepare. Opa, aqui a gente vai chamar o prepare prepare form initial design. Então a gente já faz isso aqui também. Vamos verificar o que melhorou nisso. Aqui está certinho. Vamos executar aqui. Tudo bem, deu certo também. Vamos digitar o nome. Digitar a data. Processar.
dados corretos. E é óbvio, né, que não vai dar certo, a gente não mandou ele executar isso daqui no momento em que foi clicado no botão, no processamento dos dados. Então aqui a gente tem que chamar o prepare. Então, aqui, ó. Sempre que for processar os dados, limpa o formulário, processa os dados, retorna os dados para o usuário. Vamos ver, é um erro meu. Aqui, ok. Ele exibiu, mas o tamanho não ficou legal. Deixa eu verificar o porquê. Eu acho que sei o que é. O que acontece aqui? Quando a gente chama esse método, ele já está diminuindo a altura. Daí, quando a gente clica no botão e no processo, ele também está diminuindo a altura. Então, ele está diminuindo a altura 2 vezes. Vou verificar isso daqui. Ponto de interrogação, ponto de interrupção aqui. Essa é a primeira execução, a que veio daqui. Vamos verificar a altura dele aqui. A 294, perfeito. Se a gente executa, ele diminui para 140. Aí ele vem e exibe certinho. Vamos clicar aqui no processar. O que vai acontecer agora, né? É um erro aquele. Ele vai diminuir novamente o valor. Só que nesse caso, ele precisaria, como ele vai exibir o erro, ele precisa somar e não subtrair, porque ele vai exibir uma mensagem de erro. Então é esse o problema que está dando. Então a gente precisa definir como fazer isso aqui, ó. Então, como a gente viu, chamar o Prepareform Initial Design aqui vai fazer ele diminuir novamente os valores. E isso não vai dar certo, né? Então a gente precisa arrumar o formulário para o processamento de acordo ao erro que ocorre. Então a gente pode pensar aqui no Data is Invalid, que o problema está aqui. Veja, ele deu certo aqui. O problema está quando ele vai processar o dado depois da exibição de um erro, nesse caso, né? Aí aqui ele deveria tratar de maneira diferente. Ele deveria ocultar isso daqui e rearranjar. Então, no Data is Invalid, ele mostrou, mas quando o dado é válido, ele deveria ocultar o que está exibido antes, né? Então a gente poderia fazer o uso disso daqui, mas esse comportamento ele vai ter que mudar. Então nós vamos criar aqui um método void, vamos chamá-lo de set valid data visible. A gente vai, quando o dado estiver válido, a gente vai colocar o label categoria visible igual a true e o label idade visible igual a true e o label notifications.visible igual a false. E vamos trabalhar com a altura de nosso formulário. Nosso diz height vai receber, vamos pegar aqui, essa altura
menos esse, né? Vai receber essa altura. Vamos deixar isso daqui por enquanto. E no caso de data é válido, vamos tirar isso daqui por enquanto. E vamos colocar aqui o set valid data visible. Vamos verificar aqui, na realidade eu tenho que mudar para minúsculo. Aqui. Ele oculta aquele, tá. Vamos verificar se funciona. Primeiro o inválido. Ok, deu certo. Um valor qualquer. Processar. Dados corretos. Ele ocultou aquele lá e exibiu aqui. Já evoluímos. Vamos ver por que ele não mexeu na altura. Aqui. O que aconteceu? Ele somou na altura que existia esse daqui. Só que ele antes tem que tirar a altura do notifications, caso ela esteja visível, né? Então aqui um if lbNotifications.visible, ele está ativo. Então a gente vai pegar e tirar isso de lá. E a gente vai tirar o label notifications.hide. Entendeu? Se ele está ativo, a gente diminui. Aí depois deixa ele invisível e atribui aqui. Vamos verificar essa mudança. Erro. Um nome. 0103-2020. Processar. Olha que legal. Deu certinho, né? Vamos verificar aqui. A gente pode trabalhar esse espaço. Tá bom? Podemos diminuir. Deixa eu tirar esses dados e ver agora que o processar. Ele não fez a coisa certa porque nós não temos o set invalid data. Vamos fazer aqui, depois a gente vai unificar tudo isso daqui. A gente tem aqui o set invalid data visible, que vai ficar ao contrário. Tiramos esse e podemos verificar só um objeto, né? Daí, aqui, a gente vai subtrair esse daqui e aqui a gente vai somar esse daqui. Ok? Depois a gente vai poder unificar tudo isso daqui. E daí a gente vai ter que chamar esse cara no data is invalid. Aqui, ó. E aqui no caso a gente vai ter que colocar esse label notification stop aqui também, no caso do invalid, né? Ok. Aqui. Então, data is invalid. Aqui a gente vai ter que chamar esse método. Pode ser aqui. Aqui. Ok. Vamos ver o que acontece. Erro. Ele não deixou visível. Deixa eu verificar aqui. Aqui. Aqui tinha que ser true. Erro. Ok, deu certo. Aqui ficou faltando a gente aumentar isso, né, um pouquinho. Aquilo que a gente viu antes. Deixa eu colocar aqui o mais 10. E aqui a gente precisa tirar o 10 também, quando for o caso. Ok, certinho. Digitamos alguma coisa.
processar, ó, deu certinho. Vamos tirar aqui, processar, ok, só que aqui ainda continua com esse erro, deixa eu verificar aqui novamente, ele está aumentando a todo momento. Ainda temos problemas. Se você clicar aqui mais de uma vez, ele vai somando o tamanho daqui, e não é o que a gente quer. Então a gente está prevendo tudo a ação do usuário, né? Então a gente vai precisar verificar ali também se a minha notificação estiver visível, eu vou tirar a altura. Aí depois eu somo a altura correta dela. Porque o usuário pode gerar outros erros, né? Vamos verificar. Ok. De novo. Veja que não aumentou mais. Corrigimos o problema. Só que se a gente digita aqui um valor, 0103 2020, processar, aqui, ele também está fazendo. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui nesse daqui. Então vamos pegar aqui esse cara. E tirar ele daqui também. O erro, valor válido, processar, deu certinho, só que ele não exibiu essa verificação. Isso daqui a gente coloca depois dessa verificação. Veja que são muitas coisas que a gente tem que estar atento. A gente coloca aqui. Primeiro faz a verificação certinho e depois atribui se está visível ou não. Aqui. Vamos ver se isso resolve o problema. Erro, ok. Erro de novo, ok. Algum valor, 0103/2020. Ok, deu certo. Ok, deu certo. Apaga os valores, processar, deu certo. Perfeito. Deu trabalho, mas foi importante para vermos essa lógica. Depois nós vamos procurar otimizar esse método.